Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero aí que todos estejam bem como sempre. Iniciando mais uma aulinha nossa de probabilidade estatística. O tempo tá passando muito rápido, né não, gente? E aí a gente começa a observar, deixa eu só arrumar minha câmera aqui. A gente começa a observar que tá passando rápido. Hoje a gente já tá na nossa 10ª aula, então faltando só 2 aulinhas, mais 2, pra gente encerrar a nossa disciplina. Então, eu espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar aí da melhor forma possível. Tá tudo ok? Daqui a pouco começam a chegar os nossos chatzinhos aqui, os nossos conversinhas. Qualquer dúvida, como a gente já combinou, vocês podem ir encaminhando, tá? Vai mandando aqui no chat, que eu sempre tô dando uma olhadinha. E a gente vai continuar o assunto que nós estávamos trabalhando na aula passada, tá? Lembra que na aula passada a gente viu como que trabalha a parte da dispersão do nosso conjunto de dados, né? E isso foi aí algo que a gente viu bastante. Vimos como é que faz para calcular o nosso coeficiente de correlação linear, tá? Então, que é a parte de quando a gente trabalha com o nosso R, e aí a gente consegue determinar se a correlação, né? Se quando a gente está trabalhando aí, como que essa ela é perfeita positiva, se ela é forte positiva. Então, eu até vou trazer para a gente só dar uma relembradinha da nossa fórmula e daquela tabelinha que diz como que é o tipo de correlação que a gente está trabalhando na nossa amostra. E hoje, além disso, né, que eu vou dar uma retomadinha rápida, a gente vai entrar no coeficiente de determinação. E o que é o coeficiente de determinação, tá? Ele vai indicar para a gente como é que está acontecendo a variação daquelas variáveis que a gente está trabalhando. E também entender como que a gente pode ajustar os nossos pontos a partir de uma reta. Então, tem bastante coisa para a gente ver hoje, tá? Bora lá, então. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Falei que vocês iam começar a chegar já aí, dando boa tarde. Então, eu vou subir os nossos slides aqui para a gente só dar uma retomadinha, então, no coeficiente de correlação que a gente viu na última aula, até para a gente poder entrar na parte do coeficiente aí de determinação. E esse coeficiente de correlação aqui, a gente viu na aula anterior, tá? Que a gente calculava o nosso R a partir aí do conjunto de dados. É o conteúdo mais pesadinho que a gente vai ter na disciplina, tá? E eu trouxe essa tabelinha, que dependendo do valor do R, a gente consegue determinar qual é a correlação das nossas variáveis, da nossa amostra, né? Como que são os nossos dados que a gente está trabalhando, tá? Então, isso vimos no final da nossa última aula. Hoje, a gente vai entender o que é esse coeficiente de determinação, tá? O coeficiente de determinação, ele vai indicar, então, a proporção de variável da variação das nossas variáveis, que é explicada pela variável dependente. Quanto uma variável depende da outra quando a gente está trabalhando com um conjunto de dados, tá? Vai ser uma ferramenta que vai avaliar a qualidade dos ajustes dos nossos dados. Lembra que a gente estava vendo a parte de dispersão do conjunto de dados, por exemplo? Vamos pegar aquela situação que a gente estava falando da idade das mulheres e a massa corporal delas. Que conforme o tempo vai aumentando, a mulher vai ficando mais velha, automaticamente a gente consegue fazer uma análise de que essa massa corporal vai diminuindo, tá? Então, como é que está essa relação, né? Como é que está esse coeficiente de determinação? Como que uma variável está dependendo da outra? Será que a gente consegue fazer um ajuste? Elas se aproximam de uma reta? Então, é nesse caso, nesse sentido que a gente acaba trabalhando com o nosso coeficiente de determinação, tá? Se eu estiver muito rápido, passando os... que o conteúdo dos outros 2 slides a gente já tinha visto na aula passada, por isso que eu já passei eles, tá? Então, a partir de agora, eu já vou dando um tempinho maior aí para vocês irem copiando. Então, além disso, tá? Quanto mais próximo, a gente chama de coeficiente de determinação, o nosso R ao quadrado, tá? Então, a gente encontra o coeficiente de correlação e eleva ele ao quadrado, tá? Então, quanto mais próximo esse R ao quadrado estiver, mais próximo de 1, melhor vai ser a nossa qualidade do nosso ajuste, tá? E o seu valor vai fornecer o quê? A proporção da variável y explicada pela variável x através da nossa função. Eu sei que quando a gente começa a falar assim fica um pouquinho mais complexo, tá? Mas é como se a gente estivesse fazendo a proporção e entendendo
como é que as variáveis estão se comportando entre si, tá? É nesse sentido que a gente trabalha com esses coeficientes de determinação. O que quer dizer esses ajustes perfeitos, tá? Deixa eu fazer um exemplo. Imagine que a gente está fazendo lá o nosso diagrama de dispersão e a gente tem os nossos pontinhos assim, ó, quando a gente está trabalhando com os nossos conjuntos de dados, tá? A gente tem aqui uns conjuntos de dados, foi coletado alguns dados e ficou assim o nosso diagrama de dispersão. A gente precisa entender como é que está a dispersão desses dados com relação quando a gente se aproxima, se ajusta esses dados da nossa reta de regressão, tá? É isso que a gente vai fazer. Esse é o conteúdo, último conteúdo que a gente vai ver de estatística, tá, gente? Porque daí a gente já vai entrar na parte de probabilidade. Ok? Então, o coeficiente de determinação nada mais é do que a gente pegar o coeficiente de correlação e elevar ao quadrado, tá? Então, se o nosso R ao quadrado, isso aqui é bem importante, eu até vou deixar um tempinho para vocês copiarem, que é isso aqui que eu preciso que vocês saibam. Se o nosso R ao quadrado, por exemplo, for igual a 1, isso significa que todos os pontos que a gente tiver no nosso diagrama de dispersão, eles se situam exatamente sobre a nossa reta de regressão, tá? A gente tem um ajuste perfeito dos nossos pontos, tá? Se o R for igual a 1. As variações da variável y são 100% explicadas pelas variáveis x. E a gente não tem desvio em torno da função. Quer dizer que 100% uma variável depende da outra, tá? Agora, se o meu r ao quadrado, que é o meu coeficiente de determinação, for igual a zero, quer dizer que as variações de y são exclusivamente aleatórias e explicadas pelas variações de outros fatores. Quer dizer que uma variável não depende da outra. Geralmente acontece isso quando a gente tem aqueles diagramas de dispersões onde os pontos estão todos dispersos um do outro, né? Aleatórios, jogados no diagrama de dispersão. Isso aqui é muito importante, tá? Vou deixar até um minutinho aí para vocês poderem fazer um resuminho. Então é o seguinte, gente, calculamos o nosso coeficiente de correlação, que é o nosso R, que a gente viu na aula passada, tiramos o R, fazemos o R elevado ao quadrado, e a gente consegue determinar qual é o tipo de ajuste que a gente está falando dessa reta de regressão, que é como os pontos se aproximam da nossa reta, tá? Então, o que é essa regressão, né? A nossa regressão. Se eu estou falando de regressão linear, a gente está falando de uma reta crescente ou decrescente, tá? Então, esse relacionamento, né, ele é representado por um modelo matemático, ou seja, por uma equação que vai associar a variável dependente com outras variáveis, tá? E ele é chamado, então, de modelo de regressão linear simples. O que quer dizer isso? Novamente, vamos imaginar que eu tenho lá um diagrama de dispersão, tá? Vamos fazer o nosso diagraminha aqui, onde eu tenho coletado alguns dados e eles formam aqui os nossos pontinhos. Podia ser de outra forma também, que esses pontos estivessem localizados no nosso diagrama de dispersão, conteúdo que a gente já viu nas aulas passadas, tá? O que é essa reta de regressão, né? Essa regressão linear? É a gente determinar qual é a reta que a gente consegue alinhar e ajustar esses pontos, tá? É como se a gente estivesse trabalhando, montar um diagrama de dispersão e a gente vai ajustar esses pontos a uma reta. Por isso que chama regressão
linear. Toda vez que a gente vê algo linear, quer dizer que nós estamos aproximando de uma reta, tá? Que é o que a gente vai aprender agora. Como, se a gente tem um conjunto de dados, como que a gente faz para determinar qual é a reta que se ajusta melhor àqueles pontos, tá? E é por isso que a gente acaba trabalhando com o método dos mínimos quadrados, que a gente vai ver na aula de hoje também, tá? Então, vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem, então, o que é essa regressão linear, tá? Gente, qualquer dúvida vai perguntando, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, então, para a gente depois determinar se tem correlação, né, entre as variáveis, a gente vai determinar, então, a nossa equação da reta, tá? Que melhor vai descrever e melhor vai ajustar os nossos pontos. Gente, como é que é uma equação de uma reta? Aqui, claro que eu trouxe desse formato, mas geralmente é y igual a ax mais b, tá? Então, isso aqui é uma equação da reta. E o que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar quem é o valor do A e quem é o valor do B para a gente poder construir essa nossa reta de regressão. Lembrando que eu estou falando de regressão linear, por isso que a gente acaba trabalhando com reta, tá? A gente sempre vai se pautar e se basear nessa equação, que é a equação da reta y igual a x mais b. E como é que a gente determina, então, qual é essa reta de regressão que melhor se ajusta nos pontos quando a gente está trabalhando com o nosso diagrama de dispersão, tá? Então, é o que a gente vai ver agora, como que a gente faz para determinar essa equação, que é a partir dos métodos dos mínimos quadrados. Não se assustem, tá? Quando a gente está falando de regressão linear, a gente tem como objetivo fazer uma análise estatística, tá? Verificando a relação funcional da variável dependente com as outras variáveis, tá? E é ela que vai propor essa função que tenta explicar para a gente qual que é a variação dessas variáveis. Então, a gente acaba fazendo o quê? Um ajuste, tá? Um ajuste de curvas daqueles pontos. Lembra que eu falei? A gente tem um diagrama de dispersão e a gente quer ajustar os nossos pontos a essa reta. Para isso, a gente faz, então, o ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados. O que é esse método dos mínimos quadrados, tá? Aqui vai ficar bem claro esse slide que é bem importante, tá? Então, esse delta aqui, SI, ele é a soma dos valores para todas as medidas, tá? E a gente vai traçar uma reta, então, tornando a soma menor possível, tá? Onde esse Y aqui, olha,
claro que eu já vou dar uma regrinha que é bem legal para a gente determinar, é o que é o nosso valor, é o nosso y, é ele que é a função que vai ser ajustada à nossa curva. E ele é calculado, então, por y igual a ax mais b. Isso aqui é importante, tá, gente? Então, vocês podem resumir aí que o método dos mínimos quadrados, ele é um método para que a gente possa determinar a curva, né, a reta de regressão que melhor se ajusta aos pontos do nosso diagrama de dispersão, tá? Eu também já vou trazer como é que a gente faz, qual que é a formulinha para vocês poderem calcular o coeficiente A e o coeficiente B da nossa equação da reta, tá? Essas fórmulas, eu sei que vocês devem estar olhando assim, falando, meu Deus do céu, o que é essa fórmula? Para a gente poder montar a nossa equaçãozinha da reta, que é essa daqui, a gente precisa do coeficiente A e a gente precisa do coeficiente B. Olha como é que a gente calcula o coeficiente A e como é que nós calculamos o coeficiente B. É isso que precisa estar na ponta da língua aí para a gente poder determinar essa reta de regressão. Claro que a gente olha, dá até um sustinho, mas é claro que eu vou trazer os dados já calculados, com os somatórios, até para vocês entenderem o que é esse xi, o que é esse yi. Tem que anotar, tá, gente? Faz resuminho dessas formulinhas aí no caderno, vai colocando aí, porque são a partir desses coeficientes que a gente determina a nossa reta de regressão linear, tá? Gente, copiaram a fórmula, tudo ok?
Então, vamos lá. Nós vamos pegar um exemplo aqui, tá? Então, a gente tem aqui alguns clientes, tá? Com as suas respectivas idades. Ó, então a variável X é a idade, tá? Desses clientes. E a massa muscular, a gente vai chamar de Y. Então, temos a variável X e a variável Y. Então, se a gente fosse montar aqui, ó, um diagrama de dispersão, a gente poderia ter aqui o X, poderíamos ter o Y, e aí a gente ter, por exemplo, assim, a pessoa quando ela tem 43 anos, uma pessoa aqui, ela tem massa 100, então a gente vai colocar a bolinha aqui, né? Vamos imaginar que tem massa 100. Se a gente fosse construir um diagrama de dispersão, tá? Uma pessoa que tem 45, vamos lá, aqui tem 45, ela tem massa 116, ó, já subiu um pouquinho o pontinho lá, vai lá no 116. E assim sucessivamente, a gente ia disparar aqui todos os nossos pontos para montar como é que vai ficar o nosso diagrama de dispersão, tá? O que a gente vai ter que calcular? Qual é essa equação aqui que melhor se aproxima dos nossos pontos, tá? Só que para a gente poder calcular essa equação, a gente precisa achar o nosso valor do coeficiente A e o valor do coeficiente B, tá? Que é a partir daquelas formulinhas lá do nosso método dos mínimos quadrados. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou deixar vocês copiarem essa tabelinha com os dados, porque eu acho que é legal vocês terem. Já vou passar para o próximo passo para vocês terem os valores dos somatórios, então vamos com calma. Então, é a partir desses dados que eu vou ensinar você como que a gente faz para calcular, então, a nossa reta de regressão linear, tá? Então, quem está copiando aí, vou dar uns minutinhos. Copia primeiro os nossos dados, que a gente já vai resolver, tá? Eu vou fazer passo a passo, a gente vai fazer juntinho aí, até para vocês conseguirem determinar qual é essa equação, tá?
Bom, gente, então aqui, feita a nossa tabelinha, o que, que a gente precisa fazer agora, tá? Então, eu sei que a gente olha, eu até aumentei os dados aqui. O que, que eu fiz? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, peraí. Então, eu já peguei todos os valores de x. Aí, deixa eu arrumar aqui. Peguei todos os valores de x e os valores de y e multipliquei eles. Então, por exemplo, 43 vezes 100 deu 4.300. 45 vezes 116, 5.220, e assim sucessivamente. E já fiz o somatório aqui embaixo para vocês. Ó. Então, aqui eu tenho somatório de todos os valores de x. Então, eu já tenho o somatório de x. Então, aqui eu tenho... Opa, deixa eu ver se eu consigo subir. Peraí, deixa eu subir só um pouquinho. Então, opa, deixa eu apagar aqui e fazer bonitinho para vocês. Espera aí. Aí, agora vai. Então, o que, que eu fiz? Somei todos os valores de x. Então, aqui a gente tem o somatório do x. Somei todos os valores de y já para vocês. Então, aqui eu tenho o somatório do y. Aqui eu tenho o somatório do somatório do x vezes o y, tá? Que deu 91.964. Aqui eu peguei todos os x e elevei ao quadrado. Então, eu fiz lá 43 elevado ao quadrado, 1.849. 45 elevado ao quadrado, 2.025. Então, aqui nessa coluna a gente tem o somatório do x ao quadrado. E essa outra eu peguei os valores do y e elevei ao quadrado. 100 elevado ao quadrado, 10.000. 116 elevado ao quadrado, 13.456. Então, aqui eu tenho o somatório do y ao quadrado. Feito isso, gente, eu já tenho agora a quantidade de elementos. Então, a gente vai ter que determinar essa reta. Só que para determinar a reta, a gente precisa achar o valor do A e o valor do B. Que para achar o A, a gente usa essa fórmula. E para achar o B, a gente usa essa outra fórmula, tá? O N é a quantidade de dados que a gente vai estar trabalhando aí na nossa amostra. E a quantidade de dados que a gente está trabalhando, deixa eu só ver aqui quanto que é a quantidade, é 18, tá? Então, só para vocês saberem que o N aqui vai ser 18 na hora de substituir na fórmula, tá? Somatório do xi vezes o yi a gente já tem aqui embaixo. O somatório do xi a gente também já tem aqui, que é 1.108. Somatório do yi vocês também já têm aqui, que é 1.530. Basta ir fazendo as nossas substituições para vocês encontrarem o valor do coeficiente A e o coeficiente B. Vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos e a gente já corrige, tá? Então, eu já trouxe todo o somatório bonitinho para vocês. Basta a gente pegar o resultado dos somatórios e substituir aí na nossa formulinha, ok? Tô aqui, tá, gente? Qualquer dúvida, se não deu para entender, a gente já vai corrigir, tá?
Bom, gente, vamos ver como é que vai ficar o coeficiente A, ó, até para vocês já conferirem os cálculos. Então, eu até coloquei a tabelinha aqui de novo para a gente fazer as substituições. Então, no lugar do N, lembrando que a gente vai colocar aqui 18, tá? Vai multiplicar pelo somatório do XI, que deu 91.964. E quando a gente faz essa multiplicação, a gente encontra 18, ó, deixa eu ver se tá 18.919.000, né? E 64. Faz aqui o nosso somatório do XI. O somatório do XI é 1.108, tá? Vezes o somatório do YI, que é 1.530, a gente vai chegar nesse valor que a gente tem aqui do ladinho, tá? Fazendo a nossa substituição aqui, ó, 18 vezes o somatório do XI ao quadrado, que é 70.362, vai dar esse valor que vocês estão vendo aqui abaixo, tá? Menos quando a gente pega o nosso XI, que é 1.108, e eleva ao quadrado, tá? Subtraindo esses valores aqui, então a gente pode fazer as nossas contas. Aqui, cuidado que a gente tem que multiplicar, tá? Onde a gente vai chegar nesse valor que nós temos aqui. Então, só a gente trazendo nossos valores. Ah, gente, aqui é um pontinho de multiplicação, ó, 18.000 vezes esse valor, 1.108 vezes esse valor, tá? Tem que fazer as nossas multiplicações aqui embaixo também, e depois elevar ao quadrado para a gente chegar. Então, quando a gente faz 18.000 vezes 91.964, tá? Corrigindo aqui, a gente vai dar esse valor que nós temos. 1.108 vezes 1.530, a gente vai ter esse valor aqui de 16.952.040.
Aqui, cuidado que tem que elevar ao quadrado primeiro para depois a gente subtrair, onde a gente vai ter 38.852. Resolvendo a parte do nosso numerador aqui, vai ficar menos 39.888 dividido por 38.852, o nosso A vai dar aproximadamente menos 1,03, tá? Então, já temos o nosso coeficiente A. Hoje, corrijam, confiram, tá? Perguntem se ficou dúvida. Gente, então esse é o cálculo do nosso coeficiente A, tá? Como é que fica o cálculo do nosso coeficiente B? Então, vamos lá. Vou utilizar esta formulinha aqui e já coloquei as nossas somatórias aqui para vocês. Então, eu vou pegar o meu somatório do x ao quadrado, que é 70.362, tá aqui, ó. 70.362, vezes o somatório do y. Somatório do y, 1.530, por isso que a gente está multiplicando por 1.530, tá? Menos o somatório do x vezes o y, que deu 91.964, tá aqui, bonitinho. Vezes o somatório do x, que deu 1.108, também tá aqui.
Na parte de baixo, o n, que é 18, multiplicado pelo somatório do x ao quadrado, que é 70.362, olha lá, bonitinho, multiplicando, menos, a gente vai pegar o somatório do xi, que é 1.108, e elevar ao quadrado, tá? Vai ter que fazer, ó, quando a gente multiplica esse 70.362 por 1.530, a gente vai encontrar 107.653.860, tá? 91.964 vezes 1.108, a gente vai encontrar 101.896.112. Multiplicando 18 vezes esse 70.362 menos o 1.108 elevado ao quadrado, a gente vai ter 38.852. Subtraindo esses milhões aqui, a gente vai ter 5.739.748. Dividido por 38.852, o B vai ser aproximadamente aí 147,73. Então, esse é o nosso coeficiente B. E aí, agora que a gente tem o coeficiente A e o coeficiente B, a gente daqui a pouquinho já vai poder montar aí a nossa equação da reta e entender como é que ficam os pontos no diagrama de dispersão e como que ficaria a nossa reta. Lembrando que a gente vai ter uma característica importante, porque como o A deu negativo, a nossa reta vai dar decrescente, tá? Confiram os cálculos que a gente já vai montar a nossa reta aí e até fechar a nossa aulinha, né? Faltando 8 minutos aí para encerrar, tá bom?
Bom, gente, daí que nós determinamos o nosso coeficiente A e B, a gente consegue, então, o A deu menos 1,03, o B deu 147,73, então a gente substitui o valor do A ali na nossa equação, menos 1,03, tanto faz a ordem, né? Mais o nosso B. Então, aqui está o valor do nosso A e aqui está o valor do nosso B. E olha como é que ficaria, tá? No caso específico aqui, como que vai ficar os nossos pontos no diagrama de dispersão. E olha a nossa retinha aqui no meio, ó. Essa é a nossa reta de regressão. Claro que o nosso R ao quadrado daria 0,7, a gente consegue ver que ela não se ajusta tão perfeitamente, os pontos não estão tão próximos, mas essa seria a nossa reta de regressão, tá? Resolvido aí o nosso problema. Dúvidas, gente? Perguntem. Estou à disposição. Então, fechamos a nossa parte de estatística hoje, tá? Vou dar mais temos mais 3 minutinhos aí até para vocês copiarem a nossa equação, como que ela ficaria, e o que, que quer dizer essa reta de regressão, que é quando a gente faz o ajuste dos nossos pontos, tá? Fechamos a parte de estatística e na próxima aula a gente inicia a parte de probabilidade, tá? Teremos 2 aulas aí focadas com a parte de probabilidade, ok? Estou à disposição com as dúvidas, olhando aqui no nosso chat, podem perguntar. Vou dar mais um tempinho aí para vocês copiarem, antes da gente encerrar a nossa aula, tá? Ok, gente? Então, fechando então a nossa parte de estatística aí. Espero que tenha dado tudo certo. Semana que vem, então, iniciamos a nossa parte de probabilidade, tá bom? Lembrando que vocês podem se apoiar e se pautar pelo livro de probabilidade estatística também, que vai auxiliar e vai contribuir bastante nesse processo, tá bom? Um beijo bem grande, se cuidem e até semana que vem, então, iniciando a parte de probabilidade, tá? Tchau, tchau, gente, e até semana que vem.